Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, amigo e irmão. Sou Johnny Schemberg e prazerosamente estou chegando para anunciar mais um jornal de prestação de serviço de boas notícias pela Central TV Brasil e pela Top TV. Existe por parte da grande mídia o desinteresse com boas notícias do nosso Brasil, que infelizmente são deixadas de lado. Hoje eu devo apresentar um número muito importante que não acontece desde o ano de 1997. Portanto, há 24 anos que isso não acontece na balança comercial brasileira. O nosso país, o Brasil, teve 26,48 bilhões de dólares em exportações, com saldo comercial acima de 69,7%. Este valor, mais alto desde o início da série histórica de 1967, quando teve início a esta demonstração, e ainda digo mais, no mês de abril deste ano, o Brasil teve um superávit de 10,35 bilhões de dólares. O maior superávit tinha sido registrado em 7,5 bilhões de dólares no ano passado. O Brasil teve ainda também, nas exportações, um aumento de 50,5%. Você acha isso pouco? Então eu digo, senhor Messias Bolsonaro, eu quero é mais. Se for para ter gols como esse, me chama que eu vou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, Johnny Schemberg. Muito bom dia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a pasta adquiriu 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes que desenvolvem formas graves da Covid-19. Segundo o ministro, os insumos foram comprados com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vinculada à Organização Mundial da Saúde, a OMS, ao custo de 17 milhões de dólares. Sabemos que muitos indivíduos com Covid-19 desenvolvem síndromes respiratórias agudas graves e esses indivíduos, ou parte deles, precisam de intubação orotraqueal. Por isso, é estratégico termos insumos que são usados para estes pacientes, que são anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, afirmou o ministro em vídeo publicado em suas redes sociais. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro abre crédito extraordinário de 5,5 bilhões para custear a produção e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Uma parte desse recurso, cerca de 1,68 bilhão, seria repassado diretamente para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para garantir a compra de 50 milhões de doses da vacina Covishield, produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford.
Outros 3,82 bilhões serão utilizados para a aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina e outras despesas associadas à imunização, segundo informou o governo federal. Até 9 de junho, correntistas e clientes de todo o país poderão apresentar sugestões para o Banco Central. Aperfeiçoe 2 novos serviços que farão parte do Pix, sistema instantâneo de pagamentos em vigor desde novembro do ano passado. O Banco Central abriu consulta pública sobre o Pix Saque e o Pix Troco. Os 2 serviços deverão entrar em funcionamento no segundo semestre, mas o Banco Central aguarda o resultado da consulta pública para implementar melhorias ou mudanças. No Pix Saque, o consumidor poderá transferir o valor que deseja sacar para a conta de uma loja e retirar o valor por dinheiro. No Pix Troco, o consumidor poderá trocar uma compra via Pix com valor superior ao da mercadoria e do serviço e receber a diferença em espécie. A atividade industrial voltou a crescer no mês de março, com uma alta de 2,2% no faturamento das indústrias, segundo a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O resultado do mês de março compensa em parte a queda de 3,6% no faturamento registrado em fevereiro, quando a atividade industrial sentiu os efeitos da segunda onda da pandemia da Covid-19. Na comparação com o mês do ano passado, a alta no faturamento de março foi de 12,7%. Contudo, é importante lembrar que em março de 2020 os resultados foram afetados pelos primeiros efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a atividade industrial. A ação que permite a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que estava prevista para ser julgada hoje, quinta-feira, acabou sendo retirada da pauta do Supremo Tribunal Federal. A ação de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou FGTS, pede a alteração da correção monetária aplicada pela Caixa Econômica Federal entre os anos de 1999 a 2013, quando a mesma alterou a correção pela taxa referencial, a TR, pois, durante todo o período, os índices foram mais baixos do que a própria inflação. Com isso, a ação pede o recálculo dos valores por meio da substituição da taxa referencial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou ainda pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que é o IPCA-E, e ainda que os trabalhadores tenham todos os valores perdidos restituídos. Depois do intervalo comercial, tem a Sua Excelência o Xadrez com o Coronel César. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos, eu sou o Coronel César, atual superintendente do Centro de Excelência de Xadrez. O Centro de Excelência de Xadrez ele foi fundado no ano 2000, mas a história dele começa muito antes. Ele começa exatamente 40 anos atrás, quando o grande mestre Jaime Sunier Neto implantou na cidade de Curitiba um dos primeiros programas de xadrez e, com certeza, o programa de ensino de xadrez mais completo do Brasil. Implantou naquela época na cidade de Curitiba com 9 escolas. E ele foi crescendo e até hoje todas as escolas municipais de Curitiba
tem o ensino de xadrez em suas plataformas, dentro do seu currículo, ou que está completamente dentro da BNCC. Por que ele está dentro da nossa base nacional curricular? Porque o xadrez, principalmente, ele é muito mais que um jogo. Ele é um esporte que ajuda a ensinar a criança a pensar. Ele é uma ferramenta pedagógica. Se você é professor, se você tem uma escola, se você está em outra cidade do Paraná que não tem o programa de ensino que tem a cidade de Curitiba, você pode procurar no cex.org.br. Lá tem uma área de ensino de xadrez que está totalmente à sua disposição. Também nós temos no site do professor Wilson da Silva, gratuitamente, o PDF do livro Meu Primeiro Livro de Xadrez, que é o livro que orienta as crianças a como aprender corretamente os fundamentos do ensino de xadrez. E nós também estamos trazendo aqui para o Paraná a ferramenta Chess Kids. Se você, além do xadrez presencial, quer ensinar o xadrez através das plataformas virtuais, a Chess Kids é a plataforma ideal, porque é uma plataforma onde as crianças são atendidas pelos professores, o professor inclui, o professor é que coloca. E se você quiser mais informações, manda um e-mail para nós aqui do CEX, cex.paraná@gmail.com, e nós informaremos a vocês como vocês têm acesso a Chess Kids, que é uma ferramenta do chess.com brasileiro, tá? E que já tem instruções, aulas totalmente traduzidas em português, com a participação do grande mestre Grigor Sevag Nectarian, o nosso 4º maior rating, e foi o único brasileiro a disputar a última Copa do Mundo que dava vaga para o torneio de candidatos. Então, procure aí o CX e nós estaremos dispostos a ensinar vocês, ensinar a ensinar xadrez, porque o xadrez é uma ferramenta pedagógica muito poderosa. O governo afirma que instituições estão preparadas e informadas pelo sindicato. Portanto, os sindicatos estão orientando diretores, pais e responsáveis a não assumirem responsabilidade pela retomada das aulas, quer presenciais ou quer não presenciais da rede estadual de ensino. Então, os professores não querem o retorno dos alunos nas escolas. O governo anuncia que, a partir de agora, tem início o modelo híbrido de ensino, em que parte dos alunos participam das aulas presencialmente, em sala de aula, enquanto que a outra parte acompanha remotamente, vendo aulas ao vivo, através do celular ou também do computador. O secretário de Estado da Educação e Esporte, Renato Feder, garante que as escolas estão preparadas para receber os alunos. As escolas estão preparadas, começando com esse retorno e proporcionando segurança, com aproximadamente 200 escolas. Todas elas contam com álcool gel, máscara e seguem o distanciamento de 1,5 metro. A afirmação é do secretário de Estado da Educação. Curitiba foi a capital do país onde o preço da cesta básica teve o maior aumento em 2021. O valor da cesta de alimentos ficou 8% mais cara na capital paranaense e no mês de abril, comparado com o custo médio praticado no início do ano. No acumulado dos 4 meses de 2021, logicamente, Curitiba foi a capital que teve o índice mais elevado. Outras cidades também se mantiveram em baixa. Aracaju teve 4,24%, João Pessoa 3,64% e Florianópolis com 3,13%. A principal queda no mesmo período foi de 4,49% em Salvador, Bahia. O município de Quatro Barras aderiu ao programa Investe Cidades, da Investe Paraná. A agência
de promoção e atração de investimentos do governo do Estado. A adesão ao programa foi realizada durante reunião com assessores de desenvolvimento econômico da Invest Paraná, como Maurício Wozniak, o diretor de mercado de novos negócios Gustavo Serras e consultoria técnica de Rafaela de Oliveira, além dos secretários municipais de governo Frederico Bernardi, também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo de Quatro Barras se fez presente, o companheiro, amigo e irmão Fernando Cunha. O programa Invest Paraná será mais uma ferramenta para a atração de investidores na cidade, dispondo de uma plataforma de dados, de uma metodologia que consiste na autoavaliação do município para identificar perfis de negócios e potenciais investidores. O programa teve e deve dinamizar as tratativas entre poder público e iniciativa privada. Moradores de 34 bairros de Curitiba foram beneficiados com a ampliação da rede de iluminação pública. Agora as noites se tornam mais iluminadas em 5.712 metros de 67 ruas que até então não contavam com os postes e 172 luminárias necessárias para ampliar a sensação de segurança e garantir conforto visual às pessoas. Os trabalhos foram iniciados no último dia 3 de fevereiro e, segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, o investimento feito nesse programa da capital paranaense foi de ampliação de iluminação. Foi em um volume de R$ 602.629,61. O impacto da carga tributária na economia paranaense foi o tema principal de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado. Entre os principais pontos da discussão está o modelo ideal de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e também de substituição tributária, o ST. Os temas levantados durante o encontro vão se tornar um documento que será encaminhado para o governo do Estado, Casa Civil, Secretaria de Fazenda, além dos demais deputados estaduais que participaram da discussão, representantes de diversas áreas como o setor de refrigerantes, além de entidades de classe. As exportações puxaram a movimentação de cargas pelos portos do Paraná no primeiro quadrimestre, com altas significativas na descarga de produtos dos segmentos de carga geral e grandes sólidos. Os terminais de Paranaguá e Antonina movimentaram 18.262.189 toneladas. De janeiro a abril, fechamos os primeiros 4 meses do ano com movimentação 1% maior que a registrada no mesmo período de 2020. As chuvas e o atraso na chegada da soja prejudicaram as exportações, enquanto as importações tiveram alta de 12% nesse período, explicou o diretor-presidente da APA Portos do Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia. Depois do intervalo tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa.
São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Voltamos com o Caderno Internacional. A Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA dos Estados Unidos, autorizou a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da parceira BioNTech para uso em crianças a partir de 12 anos, ampliando o programa de vacinação no país. A vacina está disponível nos Estados Unidos sob uma autorização de uso emergencial para pessoas a partir dos 16 anos. A Pfizer e a BioNTech disseram que iniciaram um processo de aprovação total para essas idades na semana passada. É a primeira vacina contra a Covid-19 a ser autorizada nos Estados Unidos para esta faixa etária, vista como um passo importante para levar as crianças de volta às escolas com segurança. As autoridades de Washington vão suspender as restrições impostas pela pandemia na maioria das empresas e locais públicos em menos de 2 semanas, com a capital dos Estados Unidos registrando o menor número de casos novos da Covid-19 em quase um ano. A partir do dia 21 de maio, conforme a campanha de vacinação se acelera, as restrições aos famosos museus da cidade e ao zoológico Smithsonian, assim como a lojas, locais de culto e muitos outros locais, serão suspensas pelo gabinete da prefeita Muriel Bowser. Na sexta-feira, 21 de maio, reestabeleceremos substancialmente as atividades no distrito, disse Bowser a repórteres. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou, após semanas de especulação, que está realizando consultas com a Arábia Saudita, sua grande rival regional, e manifestou a esperança de que cheguem a um entendimento. Os diálogos entre Teherã e Riad são sobre questões bilaterais e regionais. Saudamos sempre estas conversas em qualquer nível e sobre qualquer forma. E isso não é uma nova forma de política, disse o porta-voz de exteriores iraniano, Said Khatibzadeh. Esperamos alcançar um entendimento significativo sobre os laços bilaterais e as mudanças regionais e colocaremos todos os nossos esforços nesse sentido, destacou. A população da China chegou a 1,411 bilhão de habitantes em 2020, o país mais populoso do mundo, ao apresentar os resultados do seu censo realizado a cada 10 anos. Em comparação à pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu 5,38%, ou seja, 72 milhões de habitantes, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. A população chinesa teve o menor crescimento em décadas nos últimos 10 anos e em breve o país deve ser superado pela Índia em número de habitantes. Um grupo de 40 procuradores gerais de estados norte-americanos pediu que o presidente executivo do Facebook, o Sr. Mark Zuckerberg, abandone os planos de lançar uma versão do Instagram para crianças menores de 13 anos. O uso das redes sociais pode ser prejudicial à saúde e ao bem-estar das crianças que não estão preparadas para enfrentar os desafios de ter uma conta nas redes sociais, afirmaram as autoridades em carta, também assinada pelos procuradores gerais do Distrito de Colômbia e 3 territórios dos Estados Unidos. Além disso, o Facebook tem falhado historicamente em proteger o bem-estar das crianças em suas plataformas. O governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência em algumas regiões do país, depois de a maior rede de gasodutos do país sofrer um ataque de hackers paralisando o fluxo de combustível. Esse grupo de hackers desconectou completamente a rede e roubou mais de 100 gigabytes de informações do oleoduto da empresa Colonial. O duto transporta mais de 2,5 milhões de barris de óleo por dia, o que corresponde
a 45% do abastecimento de diesel, gasolina e querosene da aviação da costa leste dos Estados Unidos. Analistas do mercado de petróleo dizem que, como consequência, os preços dos combustíveis devem subir entre 2% e 3% nesta semana, mas o impacto será ainda pior se o apagão do oleoduto continuar por muito mais tempo. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Quinta-feira, amanhã sexta, portanto. Um abraço, bom dia a você, Johnny, bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, e essa lambança, termo que você tem colocado, é uma verdade. Uma hora o jogo às 10, passa para 11h30, muda de novo, ninguém sabe que hora será esse jogo, toda a rodada marcada para o final de semana, Zé. Mas que coisa, hein? Eu procuro meios para entender estas indefinições da Federação Paranaense de Futebol. E por mais esforços que exerça, não consigo entender. Acho que há conveniências em alguns detalhes, acertos para a diferença de horas em relação de um jogo para outro. Alguma razão tem que existir. E eu fico em várias razões e não consigo entender uma que seja efetivamente plausível. Acho que a federação deveria conduzir de outra forma, não ficar nestas incertezas. Dia destes, o horário dos jogos do sábado para as 10 horas da manhã. 15 minutos depois, meia hora depois, não sei quanto tempo. Não, os jogos não serão às 10 horas, serão às 11h30 da manhã. Daí os clubes numa bronca total. Não querem às 10, não querem às 11, querem jogar à tarde. Fica esta lambança, esta bagunça. E seria preciso tudo isto? Não poderia existir uma palavra chamada diálogo entre federação e clubes para se acertar detalhes? Há uma exigência em função de interesses, de resultados, que os jogos sejam disputados todos no mesmo horário. Tudo bem, acho isto razoável e certo, porque afinal de contas existem interesses de diferentes equipes, umas brigando pelas posições de liderança, outras para fugir ao rebaixamento. Tudo bem, mas não precisava esta bagunça que aí está, de ser 10 horas, de 11h30, daqui a pouco às 4h30 da tarde, ninguém sabe, ninguém viu. É uma confusão tremenda e isto precisa ser acertado. Afinal de contas, esperamos que o nosso campeonato comece a melhorar, porque até agora, lamentavelmente, foi muito fraco em termos de organização, em termos técnicos dentro de campo. Uma verdadeira bagunça. Um abraço, Zé, bom dia, até a noite, quando traremos mais novidades do nosso futebol. Futebol que vive uma crise danada, Zé. Verdade, muito grato, até a outra. Estamos encerrando o jornal desta manhã, anunciando para logo mais à noite. Tem mais notícias aqui na Top TV e na Central TV Brasil. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.